Meus queridos irmãos e irmãs, líderes de pequenos grupos de evangelismo e discipulados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando até aqui. Hoje nós vamos para a nossa quarta lição que trata a respeito do homem. O tema é: quem é o homem? Vale a pena, no início dessa reunião, você fazer uma rápida recapitulação da lição anterior. Na lição anterior, nós tratamos a respeito da revelação especial de Deus. Naquela ocasião, nós tivemos como texto básico Salmo de número 119, 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Hoje, o nosso texto básico é Salmo de número 8. Salmo de número 8, os versos de 1 a 9. Portanto, todo o Salmo que diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Dando sequência, no estudo anterior, conforme eu disse, nós estudamos a respeito da Bíblia e lá nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, viva e inerrante e infalível palavra de Deus. Vale a pena você destacar isso. Vale a pena destacar também que a Bíblia é o meio de graça, pelo qual Deus nos ensina, Deus nos repreende, Deus nos corrige, Deus nos educa. E a intenção de Deus, através da palavra, é nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Portanto, na Bíblia, além de aprendermos sobre Deus, nós aprendemos também qual é o nosso dever, qual é o dever que Deus requer de nós. Aprendemos aqui que a Bíblia não somente é a palavra de Deus, mas ela é a única palavra autorizada de Deus. É por isso que nós professamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para nós. E por último, na lição passada, nós destacamos também que o objetivo da Bíblia é revelar. O objetivo da Bíblia é nos ensinar o que o homem deve crer acerca de Deus e qual é o dever que Deus requer deste homem. Portanto, somente através da Bíblia nós vamos aprender sobre isso. Vimos também que o compromisso do discípulo, o compromisso daquele que nasceu de novo com a palavra de Deus, ele pode ser resumido aqui na palma da nossa mão. Ou seja, o compromisso dele é ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Ou seja, guardar a palavra de Deus no coração. Repita isso com os membros do seu grupo, para que fique bem claro que o compromisso dele é ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra e meditar na palavra. Portanto, somente através deste compromisso é que o cristão verdadeiro cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, na lição de hoje, nós vamos estudar a respeito de quem é
o homem. E na nossa introdução, gostaria que vocês destacassem basicamente 4 coisas. 3 ou 4 coisas, você vai ler bem a sua introdução e pode destacar. A primeira delas, que o objetivo da Bíblia não é estudar antropologia científica. Antropologia é o estudo do homem. Antropologia científica é o estudo do homem de acordo com a ciência natural. O nosso objetivo aqui é estudar o homem em relação a Deus. Portanto, nós vamos estudar antropologia teológica, ou seja, a relação desse homem com Deus e a relação de Deus com esse homem. Através da Bíblia, nós sabemos que o homem, aí você faz essa segunda afirmação, nós cremos piamente que o homem foi criado por Deus e que Deus soprou fôlego de vida em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Nós cremos que Deus o criou, um ser inteligente, um ser moral, um ser bom, distinto de todas as demais criaturas. Exatamente por causa dessa singularidade é que nós declaramos, em terceiro, que o homem é a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação. Deus deu esse destaque na criação do homem. Portanto, somente através da Bíblia, o homem pode conhecer a si mesmo. Nós, através da Bíblia, além de conhecermos a Deus, temos na Bíblia o conhecimento suficiente a respeito de Deus para nós, mas na Bíblia também nós aprendemos a respeito do homem. E por último, é importante você destacar nesta introdução que o homem foi criado e somente o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus não é algo acidental, mas é algo essencial. O homem não seria homem se ele não portasse essa imagem e semelhança de Deus. Essa é uma afirmação que você deve fazer logo na introdução. Passando para o estudo da nossa revista, e nosso estudo hoje, embora seja um estudo bastante profundo, é um estudo bem objetivo. Nessa lição de hoje nós temos menos perguntas indutivas. Por quê? É importante que você ensine para o seu grupo, que você deixe claro para eles qual é a posição da Bíblia em relação ao homem. Que dizer para ele que esse homem, ele não veio da evolução das espécies, nada disso, ele não é a evolução do macaco ou de qualquer outra coisa. Não, esse homem é criatura de Deus e ele porta a imagem e a semelhança de Deus. E nós precisamos entender isso com clareza. E na nossa lição, nós vamos então explicar isso. Primeiro, a imagem de Deus no homem. Como que como se deu essa imagem de Deus no homem? Como podemos entender isso? À luz da Bíblia, nós podemos destacar 4 estágios da imagem de Deus no homem. 4 estágios. Destaque isso é muito importante, vai fazer diferença lá na frente para entendermos determinadas doutrinas bíblicas. O primeiro estágio é o que nós podemos chamar de imagem original, ou seja, é o estado do homem antes da queda, o estado do homem antes do pecado, que era um estado de perfeição. Ele possuía perfeita obediência na adoração, no serviço, no domínio das demais obras criadas, no amor, no companheirismo. Ou seja, consistia da integridade original da natureza do homem. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem sem pecado. Ele estava absolutamente íntegro diante de Deus. Ele podia agir de maneira perfeita, de maneira obediente. A adoração dele era uma adoração perfeita. Essa imagem do homem, essa imagem perfeita de Deus no homem, ela podia ser vista, ela se expressava no conhecimento verdadeiro.
o homem tinha o conhecimento verdadeiro. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz isso. Ela se expressava na justiça perfeita, então tudo que o homem fazia antes do pecado, Deus recebia, né, de maneira perfeita. Efésios capítulo 4, verso 24. E também na santidade. Ele gozava de perfeita santidade. Portanto, nesse estágio, né, essa situação da imagem original, o homem tinha, nesse estágio, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Você não precisa entrar agora com profundidade nesse assunto, mas você pode explicar que exatamente porque ele tinha essa perfeição, ele podia então decidir livre de qualquer coisa. Ele realmente tinha livre arbítrio, ou seja, livre vontade. Ok. Segundo estágio, nós devemos destacar a imagem desfigurada. A imagem desfigurada. Nós sabemos, e já foi falado nas lições anteriores, que o homem, infelizmente, não guardou o seu estado de perfeição em que fora criado. Não. A Bíblia vai deixar claro que ele pecou, que ele desobedeceu, ou seja, ele usou a sua livre vontade, o seu livre arbítrio e, infelizmente, usou errado. Veio a desobediência e, consequentemente, a queda. Os nossos primeiros pais, criados para refletir e representar Deus, eles não passaram no teste. Ficaram reprovados, desobedeceram e, portanto, depois da queda, ou seja, com a queda, o homem, ele perdeu aquela imagem original, aquela imagem perfeita. Ele não perdeu a imagem de Deus, ele perdeu aquela imagem perfeita. Ou seja, ele passou a portar, daí para frente, uma imagem deformada, uma imagem doente, uma imagem desfigurada. Então, hoje, o homem caído, um homem no seu estado de pecado, ele não deixou de ter a imagem de Deus, mas a imagem de Deus nele está deformada, está doente, está desfigurada. Terceiro estágio que nós podemos destacar é o estágio da imagem renovada. Renovada. Ok, nossa lição diz aí, em um certo sentido, como já dissemos, o homem ainda é portador da imagem de Deus. Contudo, essa imagem precisa ser restaurada. E essa restauração só é possível, só foi possível em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, por meio de Jesus, eles têm essa imagem de Deus na vida deles restaurada. Ele continua sendo pecador, mas agora é um pecador salvo. Ou seja, a imagem de Deus nele agora, ele reflete a imagem de Cristo, dia após dia. Então, à medida que ele vai crescendo na graça e no conhecimento, vai crescendo em santidade, cada vez mais ele vai se tornando semelhante a Cristo. Até chegar no quarto estágio. O quarto estágio é a imagem aperfeiçoada, ou seja, a completa perfeição de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar na glorificação final, nós que somos de Cristo teremos a imagem dele. O apóstolo João deixa bem claro que agora nós ainda não somos o que deveremos ser, mas na volta do Senhor Jesus nós seremos como Ele é. Está falando dessa imagem perfeita que nós teremos. Não seremos deuses, não, mas teremos a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pode explicar isso. E quando chegar aí na imagem aperfeiçoada, você pode destacar que quando Jesus voltar, além de termos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de sermos glorificados com Ele, porque nós não somente somos herdeiros de Deus, mas somos co-herdeiros com Cristo e teremos a imagem dele. Ou seja, nós vamos, naquele dia, naquela ocasião, nesse estado, nós estaremos numa situação melhores ou melhor do que a situação de Adão. Muito melhor. Adão teve a imagem original
e ele tinha o livre-arbítrio e, portanto, ele podia obedecer e podia desobedecer. Infelizmente, ele optou em desobedecer. Quando Jesus voltar e nós tivermos a imagem aperfeiçoada, nós estaremos um passo adiante em relação a Adão. Nós teremos aquela imagem perfeita que Adão teve, mas agora sem a opção de pecar. Não pecaremos mais, porque o pecado não vai mais existir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo terá tirado o pecado do mundo. E aí nós não pecaremos mais. E, portanto, viveremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem vários textos nesses 4 itens, né? Nesses 4 estágios. Eu coloquei vários textos para comprovar isso e para mostrar que, de fato, é isso que a Bíblia está ensinando. A hora que você estiver estudando a lição em casa, você pode destacar um ou outro, não precisa ler todos, pode destacar e pode recomendar para aqueles que têm a Bíblia, né, que leiam todos os textos em casa. Ok? O segundo ponto da nossa lição trata da relação do homem com Deus. Da relação do homem com Deus. E é muito curioso, né? Esse filósofo que eu cito aí, que viveu lá no 5º século antes de Cristo, Protágoras, um filósofo grego, ele já dizia naquela época que o homem é a medida de todas as coisas. Em outras palavras, o homem não precisa de nada fora dele. Ele é a medida de todas as coisas. E todas as respostas e tudo que ele precisa está dentro dele mesmo. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim hoje, né? Vivemos num mundo que está experimentando, vivendo esse chamado novo humanismo, ou seja, achando que de fato o homem é a medida de todas as coisas e que o homem pode resolver todos os seus problemas por si mesmo. Isso não é verdade, não é verdade. Muitos outros autores e outras pessoas, inclusive muito usadas por Deus, disseram exatamente o contrário. Né? Que dentro do homem, dizia, por exemplo, Agostinho, tem um vazio do tamanho de Deus. Ele só pode preencher esse vazio quando ele se encontrar com Deus. Aqui na nossa revista, eu cito aqui um teólogo reformado chamado Hermann Bavinck, que viveu no século XIX e no início do século XX. Ele escreveu que o homem é um enigma cuja solução só pode ser encontrada em Deus. Então, solução para o homem. Na realidade, nós podemos dizer que o problema principal do homem, você pode afirmar isso no seu grupo, o problema principal do homem é vertical, é a sua relação com o Criador. Quando ele perde esse relacionamento com o Criador, quando ele perde essa comunhão com o Criador, em virtude desta situação, em virtude desta falta de comunhão com o Criador, ele então passa a ter todos os problemas horizontais. Então, todos os nossos problemas, na realidade, eles, na essência, eles emanam de um só problema, que é a relação do homem com seu Criador. Na nossa lição, nós vamos falar que a relação do homem com Deus, ela é, primeiramente, uma relação de dependência. É óbvio, isso é claro. Se nós cremos realmente que Deus criou o homem, e nós afirmamos isso na nossa introdução, se nós somos criaturas, é óbvio que em tudo nós seremos dependentes do Criador. A criatura nunca será maior do que o Criador, ela não pode impor o Criador, ela não pode dizer para o Criador por que você me fez assim, o assado, por que não fez daquele jeito, etc. Não pode. Um vaso não diz para o oleiro, eu quero ser redondo, eu quero ser comprido, eu quero ser fino ou grosso. Nada, ele não tem como. O oleiro tem toda a autoridade sobre o vaso. Então, se Deus nos criou, e de fato Ele nos criou, em tudo nós somos dependentes dele. Vocês podem observar os textos que são citados aí, mas um que eu gostaria de destacar é João 15:5, né? Quando Jesus estava dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e ele falando dessa relação nossa com a videira, nós somos os ramos, etc. Ele chega no versículo 5 e diz, claramente, sem mim nada podeis fazer. Então, o homem pode achar que é inteligente, pode achar que tem poder, pode achar que é rico, que é isso, que é aquilo outro. Mas em tudo
ele é dependente de Deus. A Bíblia diz aqui claramente que ele não pode acrescentar um côvado, ou seja, a distância daqui, ó, do dedão até o cotovelo. Isso era um côvado. Usava para você colocar a corda e medir. Cada virada dessa, um côvado, 2 côvados, 3 e assim sucessivamente. O homem, por mais sábio que seja, ele não pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Portanto, em tudo ele é dependente do Senhor. Até aí você falou praticamente sozinho, fez quase uma mensagem, né? Explicou para todos os seus, para os componentes do seu grupo, as pessoas que fazem parte do seu grupo. Então agora você pode dizer para eles, olha, diante de tudo que foi dito, né? Quais são as suas considerações sobre o homem e sobre a sua dependência? Aí você pode deixar cada um falar, pode dar exemplos de homens ricos na mídia que morreram miseráveis, não miseráveis de dinheiro, mas de abandono, disso, daquilo, outro. Quantos exemplos você tem? Use isso, né? Use isso. Recentemente aí faleceu o chamado rei da soja e eu vi pela televisão e muitos viram os funerais dele. E eu olhava para aquilo e disse, foi o rei da soja, mas agora morto. Será que ele está levando pelo menos um saco de soja para a sepultura? Nada, nada. Deus nivela todo mundo por baixo. Deus nivela todo mundo. Ele é o Criador, nós somos a criatura, as criaturas, em tudo dependentes dele. Frise isso com o seu grupo. Não esqueça que o seu grupo é grupo de evangelização. Diga isso para todos que estão ali. Pois bem, pergunta de número 2, já caminhando para o final, diz lá, o que perdemos quando não reconhecemos essa dependência de Deus? Aí tem vários textos, e você pode ler e destacar o que achar que for melhor ou que se encaixa mais com o seu grupo. Eu, por exemplo, destaco aqui Jeremias, capítulo 17, versículo 5 e versículo 7. Olha bem como é que esse texto é muito curioso. Jeremias diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Coitado do nosso presidente Temer, né? Confiou no dono da JBS e está aí. Achou que era amigo dele, confidenciou uma série de coisas para ele e na realidade ele o traiu e entregou tudo. Né? Maldito o homem que confia no homem. Agora olha o verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 5 diz, maldito o homem que confia no homem. E o versículo 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Haja isso, você vai chegando para uma conclusão fantástica com o seu grupo. E o último diz lá, o que nós recebemos quando não reconhecemos essa dependência de Deus. O que nós recebemos quando não reconhecemos essa dependência de Deus. Aí a Bíblia também é clara e você pode destacar, né? O primeiro texto que você pode destacar é o texto de Provérbios. Então observe aí, Provérbios, capítulo 14, no versículo 12, nós podemos, capítulo 14 de Provérbios, no versículo 12, nós podemos encontrar o seguinte, olha o que o sábio Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra, exceto Jesus. Capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O que nós recebemos quando não confiamos no Senhor? O que nós recebemos quando não reconhecemos essa dependência de Deus? O texto aqui é claro. Nós recebemos a morte. A morte. Agora você pode destacar com seus discípulos também, né, o texto de Deuteronômio. Quando Moisés estava repetindo toda a lei, orientando o povo para adentrar a terra prometida. No capítulo 28, nos versículos 15 e 16, é fantástico. Ele diz assim, será, porém, que,
se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, olha o que ele diz, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. As maldições aparecem aqui no contexto anterior desse capítulo 28, né? Quando ele vai falar aí de crise, você vai plantar e não vai colher, enfim, muitos sofrimentos. Mas no verso 16, ele vai dizer aí ainda, no verso 16, maldito será tu na cidade e maldito será tu no campo. Não adianta o homem correr. Se ele não confiar em Deus, se ele não colocar sua dependência em Deus, ele pode vir para a cidade, ele pode ir para a roça, ele pode ir para uma gruta, que ele não vai ter a proteção de Deus. Você pode destacar lá também o capítulo 30 de Deuteronômio e chegando então à conclusão. A conclusão você vai ressaltar que o homem foi criado por Deus, à sua imagem, né? Ele foi criado de maneira íntegra, de maneira santa, ele foi criado com integridade, com moral, né? Perfeitos. Entretanto, por causa do pecado, essa imagem perfeita de Deus no homem foi desfigurada. E o homem, então, sem Deus, ele continua sendo criatura de Deus. Ele continua tendo a imagem de Deus, mas essa imagem está desfigurada. Essa imagem está doente. E ela só pode ser restaurada em Jesus, por meio de Jesus. Por isso que a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus na Escritura, é uma revelação dada especialmente ao homem. E o interesse dessa revelação é alcançar o homem e trazê-lo à restauração com Deus, o seu Criador. Destaque isso com seus discípulos, com os membros do seu grupo, né? O exercício para a semana é: pense nesta semana sobre como está a sua relação de dependência de Deus. Você, de fato, tem se entregue os cuidados de sua vida, tem entregue os cuidados de sua vida a Deus? Compartilhe as suas experiências no próximo encontro. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão e irmã. Estarei orando por vocês ao longo dessa semana para que a ministração desta lição seja uma bênção na sua vida e na vida de todos que participam do seu grupo. Deus seja contigo, em o nome de Jesus.